Gilberto, onde, com quantos anos você iniciou sua carreira? Eu comecei, na realidade, jogando futebol de salão com 11 anos, na Associação Atlética de Isabel, com um vizinho de bairro lá no Rio de Janeiro. Em que posição você começou a jogar? Na lateral esquerda mesmo? Não, na realidade eu comecei como goleiro, aí fiz uma peneira lá, passei como goleiro, aí um tempinho depois, um ano depois, entrou um outro treinador, aí me colocou como ala esquerda. Qual é o seu principal ídolo ou quem que inspirou, te repente, assim, ou sempre te inspira? Assistir, apesar de eu ser tricolor, né, gostava do Fluminense e tal, quando era menor, eu gostava muito do Zico jogando. Como é a sua rotina aqui no Cruzeiro? Normalmente a gente treina em 2 períodos, né? E treinamento de manhã, à tarde, 9h30 na parte da manhã e 4 horas na parte da tarde. Tem 2 vezes, 3 vezes às vezes por semana. E concentração normalmente aos sábados, jogos domingo também. Normalmente segunda-feira de folga, né? Mas nem toda segunda é folga pra gente. Você teve apoio dos seus pais assim, quando você decidiu começar a seguir carreira de futebol? Sem dúvida nenhuma. Minha família toda, meus irmãos mais velhos já jogavam futebol, né? Por eu ter perdido meu pai com 6 meses de nascido, minha mãe foi a pessoa que mais assim, me incentivava, que me dava força para continuar jogando futebol. O que você acha assim, da torcida organizada do futebol hoje? Culturalmente no Brasil é importante, né? O jogador, a torcida organizada sempre teve um papel importante no jogo. Quando não tem o aspecto da violência, eu acho que é importante para nós que estamos ali, o pessoal de rádio que trabalha, todo o pessoal que trabalha em dia de jogos, assim, eu acho que é importante ter essa parte da torcida organizada. Você entende que futebol assim, é um motivo de briga às vezes? Porque como envolve paixão, né, então muitas pessoas antenam mais para esse lado, né, o lado da rivalidade, o lado de repente se sentir, não digo nem muito triste, mas se sentir assim, bem derrotado e tal. Então isso acaba influenciando muito, mas esse não é o lado mais importante na história de um jogo, ou seja, no futebol. A grande dedicação, viagens, concentrações, treinos exaustivos, torna difícil a convivência sua e sua família? Torna a convivência mais difícil, mas para a gente poder ser jogador de futebol, a gente tem que ter essa persistência, tem que deixar de lado a família. E eu acho que isso aqui que me motiva, isso aqui me deixa contente por ter essa oportunidade de jogar futebol. Qual que é a sensação de disputar uma Copa do Mundo? Eu, pelo menos, acho indescritível, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de jogar a Copa do Mundo, de jogar um jogo, de fazer um gol em Copa. Então, é uma coisa assim complicada, assim. No momento que eu tive a oportunidade de jogar, que eu fiz o gol ali, passou um filmezinho muito rápido, mas todo o filmezinho da minha infância, dos problemas que eu tive, das minhas alegrias também. Então, foi muito importante assim, disputar a Copa. Quantos anos você está pretendendo encerrar a carreira e em qual clube assim, você acha? Cara, eu quando vim pra cá achava que ia jogar mais 2, 3 anos e encerrar, né? 36 anos, né? Mas eu não sei, vai muito de como tiver o físico, né? Minha preparação física, acho que o mais importante é isso. Se eu realmente achar que não está dando mais para jogar, eu vou pedir para parar, né? Agora, em qual clube? Eu gostaria de encerrar no Fluminense, porque eu tinha te falado, né? Meu pai era tricolor, não conhecia meu pai, minha mãe, também disse que meu pai era torcedor do Fluminense, mas não sei, a nossa vida a gente não tem muito assim, planos não, mas se tiver oportunidade, a gente também assim. Você diria assim, um garoto começando agora a sua carreira de jogador de futebol, 14, 15 anos? Tem que ter muita obediência, tem que ser persistente, não pode desistir,
respeito acima de tudo pelas pessoas. Né? Às vezes você está em um grupo, uma peneira com 200, 100, 200, 300 meninos querendo a mesma coisa sexual. Né? Se você não tiver respeito pelo colega, se você não tiver persistência, isso tudo vai te minando no caminho. Porque você passa de 100, você passa a ter 50, depois passa a ter 20, passa a ter 10, até a tua oportunidade chegar. Então, tem que ser persistente e ter respeito pelos colegas. O que você gosta de fazer assim, nesse momento, depois de jogos, assim, estar em casa, passar tempo mesmo? Eu gosto de ficar muito em casa, eu sou um cara muito sério, mas não tenho oportunidade de ir ao cinema, no teatro, apesar de o BH ter poucas opções, né, culturalmente falando, mas eu gosto de ir ao teatro, cinema, eu gosto de assistir muito DVD em casa, essas coisas, em restaurante. Qual é a sua opinião sobre o jovem entre 14 e 16 anos? Antes de jogar um clube grande, assim como o Cruzeiro, o Flamengo, o Fluminense, já pensa em ir para a Europa logo? É difícil, assim, porque cada um tem um pensamento que gosta diferente, mas hoje a maioria já pensa, às vezes, em jogar na Europa em vez de jogar no Brasil. Né? Mas acho que isso é muito do que a televisão, às vezes muito do que a internet tem trazido muito para esses jogos, né? Porque muito que se passa, às vezes é só alegria, né? Muita coisa boa que passa, de repente um jogador brasileiro que vingou, jogou 5, 6, 7, 8 anos na Europa, mas tem muito brasileiro que vai e volta também, né? E isso também não é tão mostrado assim quanto, de repente, não só tratando de jogador brasileiro, mas falando de Cristiano Ronaldo, do Messi, do Kaká. Então todo mundo que olha quer ser um Kaká, quer ser um Messi, quer ser um Ronaldo, Cristiano Ronaldo, quer ser o Ronaldinho Gaúcho e acha que tudo é maravilha. Só que normalmente não acontece isso. Tem as dificuldades também, mas eu acho que é muito do que a internet e a televisão tem passado por esse campo. O que você acha do papel da imprensa no futebol? É importante, né? Essa comunicação entre jogadores, entre torcedor, tem que haver alguém que faça esse meio de comunicação. Então sem dúvida é importante não só para a gente, pela imagem, mas também para o torcedor poder, de repente, entender melhor o que pensa o Gilberto, o que pensa o Fábio, o que pensa os outros jogadores também. Obrigado, Gilberto. Obrigado a você. Obrigado.